Olá, seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV. Hoje vamos falar de um tema que tem despertado muito interesse do Judiciário, a constelação familiar. É uma abordagem terapêutica que está sendo aplicada por alguns juízes para ajudar na solução dos conflitos. E para entender melhor essa dinâmica, eu converso com a juíza Bruna Miller Stravinsky e a servidora Mara Regina Barozzi, do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, que desde 2016 utilizam a constelação na conciliação dos processos. Bom, prazer, doutora Bruna. Prazer. Mara, sejam bem-vindas. Obrigada pela presença. Para a gente conversar, então, um pouco sobre a constelação, né? Um assunto que vem ganhando destaque na justiça, né? Eu vou começar com a Mara, então, para ela contar como que você resolveu, então, teve a ideia de aplicar a constelação para ajudar aí na solução dos processos trabalhistas. Sim. Eu trabalho na Justiça do Trabalho há 30 anos. E a prática da conciliação, ela sempre foi muito atuante no exercício enquanto diretora. Eu comecei a perceber que quando eu chamava as partes para se conciliarem, mesmo em fases de execuções, onde eu atuava melhor, era muito frutífero as minhas conciliações. E aí um dia eu descobri o juiz Sami, que fazia essa prática na Bahia, e eu fui atrás, e com interesse também nas conciliações familiares. E quando eu eu conheci a constelação, a gente começa a ver muitos emaranhados na nossa vida, e você começa com uma busca no seu próprio autodesenvolvimento, para depois você conseguir levar para um campo das conciliações no trabalho. E foi um diferencial na minha vida, a constelação familiar. E na Justiça do Trabalho, ela é um processo também, porque você começa muito acanhadamente. E num dos congressos, eu comecei a participar de vários workshops, eventos de constelação familiares. E num dos eventos com Bert Hellinger, no México, ele colocou que a constelação, pelo fato de ele já estar mais velho, que a constelação poderia ser silenciosa. E eu comecei a utilizar os campos entre as partes, de forma silenciosa. Porque a gente sabe que uma parte, quando ela está um reclamante e um reclamado, eu sutilmente, sem olhar para o processo, num campo, eu peço para eles se olharem, e a gente consegue, assim, muito êxito nas conciliações. Pois é, justamente, você de saber como é que vocês aplicam, assim, como é que vocês fazem esse bate-bola aí nas audiências diárias lá na vara? Então, a nossa pauta se desenvolve normalmente. Geralmente, na sala principal, a gente trabalha com 3 pautas em 3 mesas de audiência concomitantemente. Mas eu vou presidindo as audiências da mesa principal, e aí conversando com as partes, porque no momento de trabalhar mesmo a conciliação, porque conciliação não é só sentar na mesa de audiência e perguntar: tem proposta de acordo, doutor? Tem, não tem? Acabou. Não, essa fase de tentativa de conciliação está superada. Se a gente continuar com esse mesmo mecanismo, a gente não obtém sucesso. Então, a alternativa é deixar com que as partes falem, para que a gente possa entender de fato o que está por detrás desse litígio, que nem sempre é o que está escrito na petição inicial, nem sempre, talvez nem o advogado saiba, né, Mara? Sim. Exatamente o que acontece naquele problema em si. Então, nós, na audiência, na sala principal, nós vamos conversando com as partes, com os advogados. Normalmente, os reclamantes falam assim, ou os reclamados: doutora, posso falar? Esse é o momento, o posso falar, que muitas vezes muitos colegas não permitem o podem falar, porque o posso falar, porque a pauta é extensa, porque nós temos muitos processos, porque a dinâmica do trabalho é muito grande. A gente perde a oportunidade de entender o que levou as pessoas que estão ali ao judiciário. Então, sim, pode falar. E nesse pode falar que aflora a lide, que não é só jurídica, que não só está no papel, é a lide que é sociológica, que é psicológica. Nesse momento, a gente deixa que as pessoas falem, elas se olham, e aí a gente introduz o assunto. Olha, o processo vai transcorrer durante um período, a gente vai dar uma decisão,
pode ser que ela não agrade a nenhum dos dois, muito provavelmente ela não vai agradar a nenhum dos dois, eu nem tenho a pretensão de fazê-lo, porque aqui eu vou aplicar apenas a legislação, a partir do problema que os senhores me trazem. Eu vou conhecer uma pequena parcela da realidade através do olhar das testemunhas e dos depoimentos dos senhores, porque eu não estava lá, eu não os conhecia, enfim. E aí a gente vai explicando que o processo é um risco, que eles vão ficar ligados por esse elo, que é o processo, por um prazo indeterminado, e que, se eles estiverem dispostos a efetivamente resolverem o problema deles, nós estamos à disposição. E que aí, com concessões recíprocas, a gente tenta colocar uma solução ao litígio e chegar num denominador comum. Eu faço essa introdução e chamo a Mara, porque se eu for fazer a constelação ou conciliação, ou ouvir todos os processos, realmente a dinâmica da minha pauta, ela vai atrasando, porque isso demanda um tempo. Tem tentativa de acordo, tem proposta de acordo, isso é 1 minuto. Mas explicar essa dinâmica é muito maior e entender o pano de fundo do que os levaram também. Então eu falo, olha, os senhores entenderam, estão dispostos, sim, qual que é a pretensão, tem proposta, doutor, aí a gente vai explicando. A gente vai entendendo qual é o litígio, explica e fala, olha, o passado já está feito, nós não temos como resolver o que já passou. A gente só pode resolver agora de hoje em diante. Eu quero resolver o problema dos senhores de hoje em diante, mas não adianta eu querer se os senhores não quiserem. E aí, quando a gente entende qual é o problema, eu pego o processo que está na mesa principal, que é uma mesa, uma disposição padrão de mobiliário do próprio tribunal, que é aquela mesa retangular, comigo sentada acima, e chamo para uma outra mesa de conciliação. Eu peço a Mara, eu vou lá atrás da Mara, falo, Mara, preciso de você. E ela é a diretora da vara e, assim, ela dá conta de fazer todo o serviço da vara e ainda nos auxilia e muito com isso. E aí a gente leva o litígio para essa outra mesa, que é uma mesa redonda, para daí a Mara poder desenvolver ainda mais essa explicação para as partes. Então, quero que a Mara conta para a gente assim, como é que ela aplica, então, essas técnicas da conciliação de forma mais discreta, assim, como é que isso funciona exatamente quando esse processo chega para você? Isso, quando o processo vem da sala de audiência, elas já ficam posicionadas numa mesa redonda. Eu entro na sala e eu não sei quem são as partes, eu estou sem o processo, eu não tenho conhecimento do processo, quem vai me contar o processo são as partes. Então a gente usa uma mesa redonda, eu fico no mesmo plano e a minha mesa sempre tem uma balinha, um chazinho, é bem aconchegante. E eles me contam e eu pergunto, mas o que o senhor veio buscar na justiça depois de todo... Daí ele fala, olha, dona, eu só queria um caminhão para eu poder voltar a trabalhar. E a pessoa diz, mas João, eu tenho aquele caminhão dentro do estacionamento, então aqui... Você já chegou, qual é o valor do caminhão? 100 mil, 80? Aqui você já viu qual é o pano de fundo, qual é a necessidade que ele veio buscar. Então não é aquele valor 1 milhão, 2 milhões, é aquele valor pequeno que ele precisa para continuar, porque ele foi demitido por algum desajuste, eles romperam, né? Então aqui há um vínculo, um olhar entre eles e desmancha a lide nesse momento. Aí você consegue perceber o que estava por trás da lide, o conflito por trás dos autos. Sim, muitas vezes, quando eu entro nessa sala, né, que ela já está composta, a gente tem uma forma de não colocar reclamante de um lado, reclamada de outro, é sempre... As pessoas sentam onde se sentem confortável. Isso que é o impressionante, né, Mara? Porque às vezes a gente percebe uma pessoa que está fora daquele campo da conciliação, ela não senta na mesa. A gente percebe isso quando a gente entra. Também. E vê assim que a mesa redonda tem sentadas 3 pessoas e uma está fora. É como se ela estivesse ainda fora do conflito. Então, a gente precisa olhar inclusive isso e chamá-la para fazer parte daquele conflito e com esse interesse de resolver. Então, o exercício que a gente faz, além dessa parte de humanização do processo, desculpa te interromper, Mara, mas enfim, é entender que por detrás de todo o processo existem vidas que esperam respostas. E respostas que nem sempre o judiciário vai conseguir dar da melhor maneira possível. Então, a gente precisa entender o que elas querem, o que elas buscam efetivamente. Não são horas extras, são também, mas pode ser que existam outros parâmetros que
quando a gente conversa, olha, trabalha com a empatia, tenta fazer com que um se coloque no lugar do outro, a gente entende efetivamente qual é o problema que as levaram ali. Traz esse olhar da constelação, então. Sim, e às vezes você pergunta pro rapaz o que aconteceu, e ele diz, eu fui demitido, ele sabia que meu filho era autista, e você fala, aí você para, olha para ele, você tem um filho especial, autista, são pessoas muito especiais. Pois é, dona, ele tira a foto, ele mostra, nós vamos falar um pouquinho do autismo com ele. Enquanto eu estou conversando com ele, o outro já está sensibilizado com a história dele. Aí não tem como eu olhar e só perguntar qual é o valor que eu lhe dei. Mais fácil, essa é a humanização mesmo, né? Porque quando você do resolve o que está por trás do processo, consegue resolver muito mais do que simplesmente acabar com aquele processo ali, né? Sim. O problema de relacionamento também se resolve, né? E é muito lindo porque no final de um acordo, quando as partes, a gente consegue trabalhar com as partes, os dois saem agradecendo. E satisfeitos, diferentemente da sentença. Sim, porque ninguém ganha, ninguém perde. Os dois me olham com aquele olhar assim, de agradecimento mesmo. Você fala, meu Deus, quem ganhou e quem perdeu, né? Então é muito lindo, porque é o caminho do meio, é o equilíbrio. E que eles constroem, a gente apenas trabalha como um instrumento de construção dessa resolução desse conflito, dessa pacificação. A gente até fala que a gente reconcilia almas, pacifica conflitos muito além do que é jurídico, porque as partes que muitas vezes não se olham na mesa de audiência, que trazem uma mágoa, elas resolvem. Um olha para o outro e diz, mas como numa das nossas audiências, não sai a conciliação de jeito nenhum com o preposto. Eu fiz 3, 4 tentativas de conciliação, o empregador era de Ribeirão Preto, eu falei, eu vou trazer o dono dessa empresa, quero conversar com o dono da empresa. O reclamante está disposto, a empresa me parece que também, mas essa pessoa não tem o poder. Chegou o dono da empresa, ele sentou, ele olhou para o reclamante, ele falou, pô, Lebrinha, falou desse jeito, lembra que eu conversei com você assim, assim, assim? Eu não precisei falar nada. Aqui você desfez. Eles já desfizeram toda a mágoa e toda a mácula que eles tinham envolvendo a relação deles, porque eles até então não tiveram a oportunidade de se conversar. Só nessa fala tão simples, assim, e quase chula, vamos dizer assim, ele já conseguiu olhar para o outro, que era aquilo que ele precisava. Ser olhado por aquele ex-empregador. E a partir dali eles começaram a conversar e chegaram a um denominador comum. Vamos resolver isso? Vamos. Como vai ser? E acabou. Não precisei fazer mais nada. Eles chegaram à conversa. O que a doutora percebeu que mudou a partir do momento que a doutora passou a utilizar, digamos, essa postura mais da constelação e se ouvir mais e adotou aí esse modelo que a Mara trouxe de passar a utilizar das teorias, enfim, das técnicas da constelação? Olha, é até estranho eu que sou do judiciário dizer isso, mas só julgar processos e executá-los e pagar ao final não é insuficiente para resolver o tanto de problemas que nós temos. O judiciário não tem mais capacidade física, econômica, não tem corpo para dar essas respostas e nem consegue através de uma sentença, enfim, de um trâmite de um processo comum. Então, eu tenho absoluta certeza e convicção que eu consigo resolver os problemas e fazer efetivamente a pacificação social através justamente de ser esse instrumento de levar as partes a essa solução. Então, é muito mais gratificante. Não adianta ele ter uma sentença bonita que ele vai pregar na parede amanhã ou depois, porque quando chegar na execução, o empregador já não tem mais nada. Então, é muito melhor a gente resolver aquele problema que é vivo, naquele momento. Acho que é isso. Bom, o Dr. Sami, inclusive, já deu entrevista aqui pra gente, né? Dr. Sami Storch, que é o juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, que foi pioneiro aí no uso das constelações, Sim. trouxe para o judiciário, principalmente nos casos aí voltados à guarda de menor, enfim, litígio, né? Nessa questão mais de família. E agora, então, vocês trazem aí para dentro da Justiça do Trabalho. E eu queria saber, então, assim, ele fala também, ele traz, aproveitando o gancho, ele trouxe a expressão, ele cunhou uma expressão que é o direito sistêmico, né? A partir daí das constelações. Eu queria saber como que isso se aplica, então, no processo do trabalho, no direito do trabalho.
Pode ser começar com a Mara. Eu vejo o direito sistêmico como uma ponte, né, da constelação familiar mesmo, porque por trás das constelações, por trás de cada conflito, há um trama familiar em todo conflito. Num conflito de empresas, né, o nosso caso é reclamante, reclamada, cada um traz uma história. Então, é como um médico, Hausner, alemão, falou, se você perguntar para cada pessoa o que é a constelação sistêmica, ela vai te dizer alguma coisa que ela sente. Então, o direito sistêmico é uma busca de consciência mesmo, para que você olhe desde a advocacia, para que você olhe o que o seu cliente está pedindo, porque muitas vezes o conflito não precisa nem chegar no judiciário, dá para se resolver aqui. E no judiciário, por sua vez, dá para se resolver no conhecimento, que é muito lindo quando a gente consegue resolver as conciliações no conhecimento. Na fase de conhecimento, né? Antes de chegar na execução. Sim, porque ela é rica, há uma expectativa do direito, então aqui é bem mais frutífero e a gente evita que esse processo chegue aqui, porque até do conhecimento para cá demora muito e aqui às vezes as pessoas já se esquivaram dos bens e se encontra muitas vezes empresas sem advogado até para se defender. Então a gente trabalha nas duas frentes, mas aqui a gente está descobrindo com o direito sistêmico que é muito gratificante, é muito frutífero você pegar o processo no conhecimento. Sem dúvida. Bom, eu queria saber então qual que é o resultado de tudo isso. Como é que vocês estão percebendo esse trabalho na vara de vocês? Não o resultado simplesmente estatístico de índice de conciliação, mas como que isso está assim, reverberando, digamos assim, entre advogados, entre os próprios jurisdicionados, se vocês já tiveram assim, alguém que contou um resultado, enfim, como é que... A nossa vinda a Florianópolis, que foi um presente divino, né, para a gente ter essa fala na OAB, nós tivemos a oportunidade de pedir para alguns advogados, que a gente já havia trabalhado nos casos deles, para que eles colocassem um vídeo para a gente. E nós ficamos assim... A gratificação é tão grande, é enorme de perceber que a gente consegue fazer justiça racionalizando os trabalhos e a pessoa sai com aquela sensação de que o judiciário funciona, porque a gente precisa tirar essa ideia de que o judiciário é lento, o judiciário não resolve. As partes, elas saem empoderadas, as partes e os advogados, porque a gente precisa trazer o advogado para a conciliação para que ele possa entender que para o cliente dele aquela solução é a melhor naquele momento. Não adianta ter um transcurso de um lapso temporal tão grande. E a partir desses depoimentos dos advogados é que a gente vai percebendo o quanto a gente os toca também. E eles mudam até a atuação deles. Teve um caso de um reclamante que teve uma advogada que ela se empenhou assim, aquele do seu delírio, da doutora Mariana Aide. Ele era um portador de câncer na fase terminal, entrou com a ação, teria que fazer uma perícia para ver se a doença dele era relacionada ao trabalho. Só essa perícia, entre fazer e realizar, seria um tempo muito grande que ele não tinha de vida. Nós fizemos tantas tentativas, né, Mara? Nós fizemos, acho que umas 3 ou 4 tentativas de conciliação. A gente chamava o dono da empresa, o advogado, essa advogada que representava o reclamante, e o reclamante foi em algumas oportunidades, porque depois ele não tinha fôlego físico para comparecer. E a gente dispensou e começou a trabalhar ali. E a gente via que a lead dele era muito mais uma mágoa, né, Mara, de ter trabalhado 30 anos sem o reconhecimento do que qualquer outra coisa. E, assim, com o empenho dos 2 advogados, a gente conseguiu construir o acordo, ele recebeu o valor ainda em vida, usou em tratamento e acabou de pagar o acordo, ele faleceu. É como se ele estivesse esperando aquilo para poder ir embora mesmo. E dentro da vara, quando os funcionários veem esse tipo da forma como a gente trabalha, eles se empenham também. É como se a gente estivesse num time de futebol. Todos querem. Todos querem ajudar. Todos querem ajudar de alguma forma. Então, quando eu saio, tem outro mediador que vai, talvez não com com a mesma experiência, mas eles têm essa fome também de chegar
nesse resultado. Então é motivador. Acaba estimulando todo o ambiente ao redor. Todo né? o Sim, ambiente. sim. Todos ficam tocados e trabalham em prol dessa pacificação social. Uhum. Bom, então a gente pode dizer assim que o direito sistêmico, as constelações são um grande aliado à justiça, né? Nessa busca por conciliar, por mediar e conseguir reduzir o número de processos, né? Sim. E você, agora a Mara comentou sobre a questão da formação, né? Eu acho só importante a gente falar, porque eu sei que você fez várias formações e há uma necessidade de ter um aperfeiçoamento, né? Até para que não se Sim. desvirtue a questão da constelação. Sim. É um sonho, né? Um investimento, porque é difícil o servidor público buscar é um autodesenvolvimento. E as instituições, por que não as instituições começarem a investir nisso na nossa diretoria de pessoas, para que as constelações, esse olhar sistêmico comece dentro da nossa casa também. Uhum. Bom, e para a gente encerrar, então, só gostaria de um depoimento de vocês, assim, porque quem pratica a constelação fala que é um trabalho muito gratificante, como vocês já falaram, mas que é um trabalho muito bonito e que toca muito, né? Então, eu queria saber, para a gente encerrar, é isso mesmo? Sim, é completamente tocante. É diferente fazer uma sentença que, claro, com total isenção e tentando resolver aquele processo e nem sempre conseguindo, do que as partes saírem satisfeitas, conversando. E eu sempre uso um jargão nos finais das audiências que eu digo assim, olha, a partir de agora, senhor fulano, o seu reclamante, o senhor não vai poder discutir mais nada, o senhor vai colocar uma pá de cal e vai seguir a partir de agora a sua vida. O senhor não vai poder reclamar mais nada dessa empresa. O senhor entendeu? Está satisfeito? É isso, doutora, é isso que eu quero. Eu não quero mais voltar. Então, veja, a gente resolve efetivamente o problema deles. E para isso, acho que não tem presente maior. Enquanto servidora, eu digo que é diferente um servidor expedir uma guia de retirada, um alvará, trabalhar, enxugar gelo, enquanto você pode fazer a entrega e sentir a pessoa recebendo o bem da vida. E o bem da vida que eles decidem entre si qual é, que não é uma imposição nossa. E acho que é isso que é o mais bonito, né, Mara? Bom, doutora Bruna, Mara, foi um prazer conversar com vocês, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Ai, muito obrigada. E assim a gente encerra o programa de hoje com a juíza Bruna Miller Stravinsky e a servidora Mara Regina Barozzi, do TRT de Campinas. Nos vemos no próximo programa e até lá!